Fala sucesso! Agora uma fantástica história e uma fantástica relação. Você já parou para pensar? Olha que interessante. Por muito tempo eu olhei essa cena e eu falei assim: nossa, José foi muito mal. Onde que José estava com a cabeça? Qual a relação cristã? Qual a relação de Deus, de um homem de Sadiquim, que é um homem santo, tem essa relação desse episódio com José? Que episódio é esse, Gladys? O momento em que José esconde o seu copo dentro do saco de sementes de Benjamim, do seu próprio irmão. Gente, onde é que ele estava com a cabeça? Que relação tem isso? Incriminar o irmão? É para humilhar, para deixar mais baixa ainda, para acabar com todo mundo? É muito mais além do que você imagina. Essa é a visão superficial. Lembra do parradez? Tem um vídeo aqui. O que significa parradez? E tem vários 4 níveis de entendimento. Então, o literal está aqui, ó, no principalzinho aqui. Então, a gente vê esse entendimento e fala, não, pode ser uma midrash, pode ser um sod, pode ser um... Aí você fala assim, meu Deus, qual que é a visão aqui? A gente vai explicar neste vídeo. E você vai ficar surpreendido com a relação que existe entre José, o copo de José e o cálice de Jesus. E agora está na hora de você falar cálice. Antes de mais nada, gente, me ajuda aqui, porque olha só, parou no número aqui, a gente quer chegar a 1000 inscritos. Nossa, agora está um pouquinho. Como eu nunca sou de pedir, aí dessa vez eu pido para vocês. É igual o pessoal, eu pido, eu acho bonitinho quando a minha filha falava, pai, eu pido para o senhor. Tá bom. Então, vamos aqui pedir para você se inscrever, porque aí você tem o acesso a alguns conteúdos únicos em primeira mão. Então, qual é a história magnífica, sensacional de hoje e que você entendeu toda a sua vida errado? Essa daí, ó. Tadá! O segredo do copo de José e o cálice de Jesus. Uma revelação chocante que você vai ter aqui hoje. Você está preparado? Não, se não estiver preparado, então eu já vou falar para você se preparar, porque o negócio hoje vai ser incrível. Incrível, incrível, incrível. Algo que eu nunca tinha visto, notado, e que você vai notar hoje que tem tudo a ver. Tudo. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Tadá! Olha aí que tá facinho, facinho, facinho. Por que José incriminou seu irmão Benjamim? Que mal. Já viu? Tem um menininho que fala mal. Eu sou mal. Aí ele faz a boquinha assim, da formiga. Eu sou mal. Gente, é sensacional. Sensacional. E essa é a primeira visão quando você lê. Porque você olha assim, pra que José foi incriminar? Ele já tinha tudo, já estava mandando no mundo todo. Para que ele tinha que humilhar seu irmão? E ainda incriminar o seu irmão materno, de mãe. Aí você começa a entender assim, tem alguma relação? Tem algum segredo? Tem. Aí você vai ficar... Tem alguma questão cristocêntrica? Tem. E nada é por acaso. Preparado? Então a gente já vai começar aqui, ó. Primeiro, a gente vai revelar o mistério do copo escondido. Bate os tambores, não vai ter tambor nenhum, não. Vamos direto ao assunto aqui e lembrando que eu vou ser muito mais direto para ficar mais fácil. Qualquer coisa você pega e lê os textos, porque aqui eu vou te dar a ideia central. Primeiro, José, o copo de prata ele foi escondido no saco de Benjamim. Olha aí, fica até só ruim. Sem que ninguém soubesse. Só quando os sacos foram abertos, o segredo veio à tona. Aonde está isso? Gênesis 44, 12. E aí você fala assim, gente, por que José fez isso? É a primeira pergunta que a gente já indaga. A primeira vez que eu li esse texto, eu falei, nossa,
Esse José, arrogância. Já pensou assim também, né? Aí eu falei, poxa, cada versículo tem 70, tem um vídeo aqui que eu falo que é 70 faces da Torá ou as 70 faces da Bíblia. São 70 formas de você entender o mesmo texto. E é bom você, se você é uma pessoa crítica, ou assista esse vídeo que vai entender, vai fazer você entender um pouco mais. E aí, Jesus, qual que é a relação com Jesus? Jesus, ele também foi um mistério. Ele ficou escondido. Ele veio ao mundo de forma humilde. Gente, e muitos não sabiam que ele era o Messias. Só na cruz, com o cálice do seu sangue, que ficou revelado. Nossa, que... Colossenses 1, 26 e 27. E aí você fala assim, meu Deus, é muita coisa, Gladys. É o primeiro. Vamos lá. Tem o Santo Graal. Aqui a gente tem que deixar bem claro que o Santo Graal, que ele foi um cálice usado por Jesus Cristo. Na última C é conhecido como Santo Graal. Só tem um problema. É uma expressão medieval que surgiu no volta do século VII. A origem do Santo Graal, para que poucos entendem, que aí depois é uma história muito mais complexa, é muito anterior ao cristianismo. Ela já existia entre os celtas. Você sabia? Olha que interessante. Então, tem coisa que a gente olha assim, porque é novo. Não, calma. Tem muito mais além disso. 2. O copo que testa corações. A segunda lição que a gente tem que entender é o quê? Esse copo, ele veio para testar coração. Quando ele colocou ali estrategicamente, José não fez por acaso. E há algumas midrashes, umas coisas mais sabedoria, que Deus deu essa estratégia a José, para ele descobrir se havia mudado o coração dos irmãos. Para saber, ele obedeceu uma direção de Deus em sonhos, mas isso não é explicitado. Isso é uma conjectura, é um princípio da hermenêutica que você pode, desde que você não corra nenhum negócio, mas isso aqui é uma coisa de tradição. Foi contado, muitos concordam e muitos discordam. Ponto final. E José usou o copo como um teste. Ele queria saber se os irmãos ainda eram egoístas ou se protegeriam Benjamim. Então foi uma estratégia. Está lá em Gênesis 44, 16 e 17. E quem que se ofereceu no lugar? Adivinha? Judá se ofereceu no lugar dele, provando que ele havia mudado. E, ironicamente, Judá foi justamente que virou rei. Você sabia que isso aqui, conta-se que esse foi um dos preceitos para ele ser escolhido rei? Por conta dessa atitude que ele tomou? Isso aqui foi uma atitude de rei. O rei, ele tem que se botar no lugar do povo. E Judá fez isso. E quem é que fez isso também? Vamos lá no próximo. Olha aí que interessante. Um outro judeu. Que comparação fantástica. O cálice de Jesus no Getsemane. Afasta de mim este cálice. Há alguns estudiosos que falam que isso foi uma oração errada de Jesus. E é errada, se foi uma oração humana. Eu não vejo erro. Erro é quando você desvia. Aqui ele demonstrou sua humanidade, mostrou sua simplicidade, mostrou que ele sentia dor. Porque quando Deus criou o homem, depois da queda, o homem falava assim, eu tenho fome. E Deus falou, eu não sei o que é fome. Eu fui enganado. Deus olhava e falou, eu não criei um engano. Eu não sei o que é o sentimento de ser enganado. Eu tô passando frio. Tô passando calor. Eu tô sentindo dor. E Deus não compreendia. E Jesus, quando ele veio, o homem fala, nossa, eu tenho dor. Jesus falou, eu também sei o que é dor. Eu tenho fome. Jesus pode falar, eu também sei o que é fome. Eu fui enganado, a dor de ser enganado. E Jesus vai poder falar, eu sei a dor de ser enganado. Nossa. Então, quando você entende isso, fica muito mais simples. Aí você começa a entender o motivo pelo qual Jesus veio por mim e por você. Fica mais simples. É o fator humano. Então, quando ele fala, passa de mim esse cálice, ele está mostrando o seu lado humano. E ele escolheu obedecer, mas os outros fugiram. Aí está aqui, testou o seu coração e os discípulos. O que aconteceu com os discípulos? Tudo dormiu. Quantas pessoas dormem na hora que tem que estar acordado? Dormem na hora de uma oportunidade, dormem na hora que tem que ir para arranjar uma oportunidade, dormem na hora que tem
Deus abre uma porta para ele. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Qual é o sentimento que você tem? Aqui, eu só estou colocando o dedinho só para saber se está aparecendo aqui. Está aparecendo aqui. Ah, apareceu a margarina. Aí, já mudei aqui o local. Ele escolheu obedecer, mas os outros fugiram. Tanto o copo quanto o cálice, ele mostrou quem é fiel de verdade. Você entendeu? O copo, qual foi o objetivo do copo? O copo aqui demonstrou quem era fiel de verdade. Quem se colocaria no lugar do outro. Judá, ironicamente, se colocou no lugar de Benjamim. Eu vou preso no lugar dele. Eu até morro no lugar dele. Porque ele falou pro pai, se acontecer alguma coisa com Benjamim, pode matar meus 2 filhos. 2 por 1. Porque já no pensamento deles, José também estava morto. Ele se colocou no lugar do irmão, para morrer no lugar do irmão. Ironicamente, ou não ironicamente, eu digo que por uma grandiosidade, Jesus morreu em nosso lugar. Olha quanta coisa em um cálice. Então, é a hora que Deus fala muitas vezes, cálice. Ou cálice. De qualquer maneira, tem um cálice. Terceiro, o copo de prata e o preço da redenção. Porque aqui teve o preço de uma redenção. As pessoas tiveram que redimir. José, o copo era de prata, um metal muito valioso nessa época. Simbolizou o preço que os irmãos tiveram que pagar pelo suposto roubo. Ironicamente, eles deram 20 moedas de prata no lugar na venda de José como escravo. E nada podia. Tem uma forçação de barra, que eu acho até uma forçação. Não creio que seja real, mas que diz que esse copo foi forjado com 30 moedas de prata para lembrar o seu preço. E muitos falavam que era o copo que ele via, porque para ele olhava esse copo, ele lembrava de quem que ele foi feito. Mas eu lembro falando que isso é uma meio de forçação. Não, isso não são de rabinos que falam, mas são pessoas que falaram. É uma história mirabolante que pode fazer sentido? Pode, mas não precisa. Não precisa. Mas eu estou falando para você aqui, se alguém falar para você, não tem uma veracidade comprovada, vamos dizer assim. Mas não deixa de ser interessante. Então não utilize isso como uma verdade plena. É um copo de prata e acabou e pronto. Pode se lembrar que, como é de prata, lembrou as 20 moedas de prata? Pode ser. Se você pesar 20 moedas de prata, pode ter o mesmo peso. Legal. Não vai alterar nada. E Jesus? Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, 10 a mais. E o seu cálice na cruz pagou o preço dos nossos pecados. É incrível como a prata liga os dois. Um copo de prata salvou uma família e as moedas de prata levou à salvação de toda uma nação, de todo um povo. Um copo gerou a salvação da casa de Israel e o outro para o povo de Deus. É muita relação, eu nunca tinha imaginado disso. Se você tem gostado disso, me fala aqui, comente, se você tiver alguma pergunta, pode fazer que eu respondo. Eu até tenho que responder algumas perguntas de alguns amigos que fizeram aqui no grupo e que vai ser maravilhoso. Maravilhoso. E eu vou, na medida do possível, eu vou respondendo para você. Quarto, o copo que traz de volta os perdidos. E isso tem muito a ver. Então, o copo de José, o que aconteceu? O copo no saco fez os irmãos de José voltarem. Eles foram indo embora, mas o roubo os trouxe de volta ao Egito, onde foram reconciliados. Demorou mais de 2 anos para eles voltarem, porque eles levaram alimento para 2 anos. E aí conta-se que foi 2 anos e alguns meses que eles demoraram a voltar. E pasmem. Então, 2 séculos, 2.000 anos. Então, 1.000 anos. Então, 2.000 anos, né, Glaucio? Quando é que Jesus ressuscitou? Tem um vídeo anterior que eu coloco aqui, maravilhoso, que eu falo sobre por que o povo de Israel, não reconheceu Jesus. A relação é diretamente ligada. Uma das relações é José. Ele não foi reconhecido pelos irmãos, nesse caso.
E o copo fez com que eles fossem tragos de volta, e naquele momento ele mostrou quem ele era. O copo, nesse momento, serviu para ele mostrar o seguinte: ele tirar suas vestes, mostrar e falar assim: eu sou o irmão que vocês achavam que estava morto. Vocês não me reconheceram de imediato, mas isso foi uma dádiva de Deus. Será que Jesus também tem a mesma relação? Será que é por isso que o judeu também não reconhece Jesus? É uma pergunta. E você sabe, pode fazer esse cálculo. Peraí, mas a gente não está em 2025? Esse vídeo aqui está sendo gravado em 2025. Porém, Jesus foi... Não tem... 2025, a gente usa uma data que é do nascimento. Mas não, a importância não é o nascimento. É a ressurreição. Porque todo mundo nasce. Mas vencer a morte, só foi um. Então, qual que é a data mais importante? O dia do nascimento de Jesus, que não é mencionado, ou o dia de sua morte, que ele ressuscitou? Então, calcula quanto tempo que tem. Não deu 2000 anos ainda. Nossa, Gladson! Então, é provável que agora Jesus se revele, assim como José se revelou. Qual o copo que vai ser usado? Pesquisa lá o que é a palavra copo, que você vai ficar maravilhado. Tem relação. Agora, olha só, Jesus, o cálice do sangue de Jesus nos traz de volta a Deus. Estávamos perdidos no pecado, mas ele nos chamou para perto com sua morte. Romanos 5,10. O copo e o cálice são como convites para voltar para a casa de Deus. Para reconciliação. E aí tem aqui, ó, o copo da autoridade divina. O copo, José disse que o copo era usado para adivinhar. E a gente sabe que não é. Porque o poder dele vinha de Deus. Mas para as pessoas ficavam presas a coisas, então as pessoas falam, é o copo de José. Então, provavelmente ele não confirmava nem negava. Então, acabou virando o copo mágico da adivinhação, revelando o poder de sabedoria. Então, o copo simbolizava, nesse caso, o poder de sabedoria. Na verdade, Deus havia dado para liderar. Deus havia dado para ele a relação de como liderar. E ele aprendeu a duras penas, na prática. E aí, Jesus, o cálice da última ceia, mostra a autoridade de Jesus sobre a confirmação de Deus. Lucas 22:20. Ele é o rei que governa com a sabedoria divina. O copo e o cálice apontam para quem está no comando. Quem estava comandando? José tinha um copo, então quem estava no comando? José. E quem tinha o cálice? Quem está no comando? Gente, meu Deus! Mais uma relação maravilhosa. Mais uma relação maravilhosa. O copo que uniu e une uma família. Esse copo fez isso. José, por causa do copo, José se reuniu com seus irmãos e trouxe toda a sua família para o Egito, salvando-os da fome e da morte. Está lá em Gênesis 45:7. Por causa desse copo. Esse copo foi utilizado. Se não fosse esse copo, provavelmente Benjamim não teria ido, porque estava num estado de proteção. Então, é plausível e coerente dizer que essa foi uma estratégia de Deus dada a José. Porque era a única forma dele trazer seus irmãos, mostrar, e aí o irmão dele mais novo falou, não, meu filho... Porque imagina comigo, se não fosse esse copo, os 11 falam assim, pai, José está vivo. Ninguém ia acreditar. Mas quando Benjamim falou para o pai, José está vivo. Ele acreditou. E tem uma história aqui que fala que quem deu o recado, a mulher mais velha da Bíblia. Quem deu o recado para Jacó foi Sera. Sera, é a pronúncia. Ela é uma mulher que com certeza passou dos 250 anos. Está aqui, tem um vídeo maravilhoso contando essa história. Magnífica. E por que ela foi escolhida? Assiste no vídeo, você vai entender que é uma coisa muito interessante. Muito que, assim, que quando eu estudei e entendi,
pela tradição, pelo Talmud, pelo Midrash. Eu falei, gente, genial. São contos que são segredos que muitas vezes você, irmão, nunca ouviu e nem vai ouvir. Por quê? Porque tem que estudar a Talmud, a tradição oral, e com muita sabedoria, sem crítica e ao mesmo tempo com muito pudor. Porém, com base bíblica, que é o mais importante. Vamos para o próximo agora. Jesus. O copo que une o corpo. Gente, olha que frase. O corpo unido pelo copo. Também podemos mudar a ordem. O cálice de Jesus uniu e une o que estava separado até os dias de hoje. Ele conseguiu juntar pessoas de todos os lugares, todo mundo, em um só corpo. Está lá, 1 Coríntios 10, 16, 17. Um copo de prata e um cálice de sangue. Ambos criaram laços incríveis de eternidade. Então, peraí, tem relação. Então, José tem mais relação com Jesus do que a gente imaginava. Muito mais. Coisas assim surpreendentes. Agora, o copo como prova de identidade. Aqui, olha que forte isso. Por que o copo aqui foi como prova de identidade? José, quando o copo foi achado com Benjamim, José usou isso para mostrar quem ele era de verdade. Então, o copo foi usado para mostrar quem ele era. A identidade dele foi mostrado, colocado na mesa, por causa do copo, quando o copo foi revelado. Foi o momento em que ele revelou aos irmãos, chorando e contando: eu sou José. Está lá em Gênesis 45, 3. O copo, ele abriu um caminho para essa reconciliação. Agora, se não fosse o copo, não haveria reconciliação. Foi ou não uma estratégia? Se você for analisar toda a história, Benjamim estava sendo protegido assim, é o filho da minha mão direita, então o filho da minha mão direita não sai de perto de mim. É o nome de Benjamim. E aí, por quê? Porque havia, para Jacó, Raquel havia morrido. José havia morrido. Só sobrou Benjamim. E conta-se, pela tradição, que Benjamim era o filho mais protegido de todos, porque todos falavam: se tirarem Benjamim do meu pai, ele morre. Agora imagina conseguir tirar Benjamim de lá para ser a prova, porque quando ele recebe mais alimento, recebe mais roupas, ali não é por acaso, ali demonstra o amor de irmão, que José amava o seu irmão. Então foi criada ali uma situação para que Benjamim fosse a prova fidedigna de que José estivesse vivo, realmente vivo. Sem Benjamim, ninguém teria acreditado. Benjamim, quando viu, falou: não, é meu irmão. E olha que ele não havia conhecido o irmão. Quem reconheceu foi os outros irmãos. Então ele falou: é meu irmão. E quando o irmão tratou ele bem, mesmo que por essa situação do copo, ele falou: eita, esse meu irmão é importante, não é qualquer pessoa. Olha como que fala. E Jesus? O cálice da última ceia é um sinal da identidade de Jesus como Messias. Ele diz: fazei isto em memória de mim. Lucas 22, 19. Cada vez que tomamos o cálice na comunhão, lembramos quem é ele. E que ele é o Filho de Deus que morreu e ressuscitou por nós. Tanto o copo quanto o cálice apontam para a revelação poderosa da identidade e autoridade de Jesus, de quem ele realmente é. Então ele precisou desse cálice. Só que, em vez de incriminar qualquer pessoa, Jesus fez algo muito maior. Ele falou: aparta de mim esse cálice. Ele vai, mas ele volta. Mas fazer isso em memória de mim. Então esse cálice não é qualquer cálice. Ele tem uma historicidade muito além daquilo que a gente imaginava. O copo como estratégia de salvação. Olha que interessante. José, o copo foi uma boa estratégia. José fingiu que era um crime, mas usou isso para salvar os irmãos e revelar seu amor a todos eles. Gênesis 45, 4 e 5. Ele poderia mandar matar todos os irmãos, porque ele foi enganado, ele foi preso, ele foi jogado. Não. Mas Deus usou esse problema, essa situação toda, para mostrar que era necessário que ele passasse por isso para salvar o povo escolhido de Deus.
E Jesus não foi diferente. Olha que interessante. A cruz, com o seu cálice de sofrimento, parecia uma estratégia do inimigo. Mas Deus virou de cabeça para baixo, usando-a para nos salvar. 1 Coríntios 2:8. O copo e o cálice enganam o mal para trazer bem. Então foi algo negativo. Então, se você está passando por uma situação negativa, não se preocupe. Muitas vezes é Deus querendo te abrir oportunidades para coisas grandiosas. Interessante isso, né? Olha que curioso isso aqui, olha que interessante. Existem coisas negativas que Deus permite na sua vida para que o positivo ele venha. Exemplo. Por que foi criada a luz? A lâmpada. A lâmpada que criou foi Thomas Edison. Mas, lamentavelmente, quem criou a energia que hoje conhecemos com maior capacidade foi Nikola Tesla. Então, se você perguntar para mim qual dos dois você admira mais? Nikola. Esse é um gênio. Fenomenal. Porém, e ele é tão gênio que o pai dele era um sacerdote e falou assim, que isso é uma história que conta-se que ele nasceu num dia que estava vendo muito relâmpago. As pessoas sempre têm uma crendice de querer aumentar algo que não precisa. Só que seu pai era sacerdote. Era um sacerdote de uma igreja cristã e falou assim, meu filho vai iluminar esse mundo. Ele vai ser luz nesse mundo. É uma palavra que perpetuou. E essa palavra, por mais incrível que pareça, ela é real. Essa frase. Por que ele criou a lâmpada? Porque ele tinha muitas ideias à noite. E quando ele queria escrever, ele tinha que usar na vela. E já aconteceu da vela. Conta-se que uma vez ele estava escrevendo na vela, queimou, caiu as gotinhas lá e queimou o papel que ele estava fazendo. Teve outra que estava um negócio, a lamparina foi, caiu e pegou fogo. Um desses dois casos. Teve um outro episódio, um episódio fantástico. A esposa estava saindo e ele, toda vez que chegava, a mulher estava machucada, cheia de cortes. E ele voltava e a esposa sempre com cortes, porque muito delicada. E aí esse marido falou, não quero mais minha esposa cheia de cortes e com cicatriz. E a cicatriz da sua esposa demorava a cicatrizar. Tem um tipo de uma doença que faz isso. Ele falou assim, vou ter que achar uma solução para minha esposa. Por causa de um problema, ele gerou uma solução chamada Band-Aid. Eu não sabia dessa história. Tem várias histórias que surgiram através de um problema. Tem uma história maravilhosa que também está em contos que muitas vezes você só vai ler em livros assim bem antigos, e é um livro que me marcou na época. E, para falar a verdade, nunca nem pesquisei para isso, mas estava um livro que falou que uma vez um senhor estava num estado de falência para perder a sua empresa, e ele, um grande inventor, e ele orou para Deus para dar uma solução. E aí, naquela solução, a pessoa jogou uma bola e a bola bateu na água e bateu nele e começou a andar. Bateu na água e andou. A bola veio. Ele tinha tudo para brigar ali. Ele estava num dia mal, numa situação mal. Mas ele olhou para a circunstância boa, que muitas vezes é o que você precisa fazer. Nossa, o que aconteceu com essa bola? Ele criou a esferográfica. Porque a bola bateu na água e foi rolando. Quando a bola rolou, ela foi levando aquela água. E ele viu o risco da bola. Olha que genialidade. A esferográfica surgiu de uma situação dessa. É uma das histórias geniais. Se é verdade ou não, para mim é genial o contexto da história. E que pode te ajudar. Como, Gladys? Lembra desse episódio que pode parecer negativo e pode te atrapalhar? Muitas vezes Deus está permitindo isso porque para você criar ideias. Por que as pessoas... Por que o centro farmacêutico hoje a indústria farmacêutica é uma das mais ricas do mundo? Porque eles entenderam a dor dos seus clientes. Literalmente. Eu entendi. Isso aí é uma linguagem de marketing digital. Não, é uma linguagem que eles copiaram de quem cura realmente a dor da pessoa. Quando você está com dor de dente, gente, você faz de tudo. Você pode estar com fome, você vai lá no dentista. Se você tiver o dinheiro para comer e o dinheiro para ir no dentista, para onde você vai? Porque 1 minuto de dor é diferente de um minuto de prazer. Porque 1 minuto de dor parece que é uma eternidade. Parece que é 1 hora. E 1 minuto de prazer, 1 hora de prazer parece que é 1 minuto no relógio.
Impressionante. Então, a dimensão de como você vê o tempo está relacionada à sua dor. Se os seus dias não estão demorando a passar, é porque você está vivendo em momentos de dor. Você acorda sem pensamento de querer acordar no dia seguinte. Pede para Deus para Ele te dar um momento de chamado Gevurah, que é o momento que Ele derrama no mundo sabedoria e força, intrepidez para você ter coragem para levantar da sua cama. Lá existe isso? Existe. Impressionante. Quem tinha isso? Balaão. Depois você vai ver lá, tem uma história de Balaão que ele sabia o momento exato da Gevurah que Deus jogava na terra esse momento. Balaão sabia esse momento. O copo do perdão. Nossa, José, quando o copo foi encontrado, José poderia depois mandado matar todo mundo, punir os irmãos, mas escolheu perdoá-los e abraçá-los. Gênesis 45, 14 e 15. E Jesus? Jesus, o cálice da cruz, é o símbolo do perdão de Jesus Cristo. Ele tomou nosso castigo para nos dar paz com Deus. Colossenses 1:20. Nos dois casos, algo impressionante existe. O que existe nos dois casos? O copo e o sacrifício de um irmão. Nossa! José, o copo colocou Benjamim em perigo, mas Judá se ofereceu para ficar no lugar dele, mostrando que ele era o corbão, o sacrifício vivo. Eu fico no lugar, mostrando o sacrifício. Concorda? Está lá, Gênesis 44, 33. E Jesus? Jesus tomou o cálice do sofrimento para ficar no nosso lugar. Ele se sacrificou como o irmão mais velho da humanidade. Romanos 8, 29. O copo de José abriu espaço para um sacrifício. O cálice de Jesus foi o sacrifício final. Porque esse copo é um sangue que jorra até hoje. É o sangue, eu digo que é o sangue mais poderoso da terra, que não existe em hemocentro nenhum. É um sangue doador. Um sangue que cura. É o sangue que tem o poder de resgatar você. Tanto que o sangue de Jesus tem poder. Só para você ter algo que vai te bugar a sua mente. Não teve a serpente do Éden? A serpente, ela conseguiu injetar um veneno, porque o homem não tinha medo antes da queda. O homem não tinha dúvida antes da queda. E aquela serpente injetou um veneno. Quando uma serpente injeta um veneno, o que é necessário fazer? Você pega, primeiro, a cura ela é formada da seguinte maneira: eu pego um cavalo puro sangue e injeto o veneno da serpente no cavalo. O sangue do cavalo ele consegue criar anticorpos, porque ele pode não morrer, cria anticorpos e esse anticorpos injeta na pessoa que teve o veneno. Só que nós temos o Cordeiro Santo, que tem um sangue mais puro do que o de um cavalo. E quando você injeta nele o veneno do pecado, ele traz para você o anticorpo da salvação. Ele consegue te salvar, ele consegue te curar, ele consegue transformar a sua vida. E ele vai transformar de uma forma sobrenatural. E algo está acontecendo e vai acontecer na sua vida. Não é porque eu estou dizendo, é porque está escrito na palavra de Deus. Porque está escrito. Tanta pessoa falou assim: Gladys, o mundo está muito complexo, está muito difícil, é guerra para ali, que pode ser guerra para ali, é dificuldade financeira. E eu falei para ele: opa, não se preocupe. Eu li a última página da Bíblia. E sabe o que ela diz? Tudo vai dar certo. Tudo vai ficar bem. Conta de um copo. Parta de mim esse cálice por causa de um cálice que poderia ser apartado. E Jesus falou: não, esse copo é o copo que eu vou levar. Porque através desse copo, desse cálice, vai vir a salvação de uma nação. Vai vir a sua salvação. Mas só para isso que eu preciso? Só creia, só confie. Porque Deus tem a solução. E você, tudo vai dar certo.
tudo vai estar bem. Lá, se eu estou com um problema financeiro, se o problema é apenas financeiro, existe alguém que é dono do ouro e da prata. Confie em Deus e não em homens.